Obrigada, Vitor. Como estão os equipes? Alguma dúvida? Vão continuar o trabalho? Parece que vocês estão tranquilos hoje. Muito bom. Então, o que eu apresentei hoje como sugestão, eu também escrevi, mandei na escrita no Classroom para cada equipe que vocês têm, para poder continuar trabalhando hoje à tarde. Agora nós vamos falar dos tipos de pesquisa no abordagem que é qualitativa. Nós vamos ter tipos de pesquisa que são específicos da abordagem qualitativa e tipos de pesquisa que são específicos da abordagem quantitativa. Nessa disciplina, nós vamos conhecer a profundidade quais são os tipos de pesquisa qualitativa, para que amanhã você possa decidir qual será a abordagem que você deseja utilizar para fazer sua pesquisa, tanto da disciplina como as demais pesquisas que você faça na sua vida de educador. Quando nós falamos de fazer pesquisa na abordagem que ele é qualitativo, o primeiro que nós temos que saber é que a pesquisa qualitativa é flexível e não necessita, não precisa uma estadística que seja rigorosa. Característica da pesquisa qualitativa. Por quê? Porque o que ela busca são resultados particulares que sejam muito próprios de uma realidade. Nós temos que lembrar que a finalidade da pesquisa qualitativa é a compreensão de uma realidade. Ela está muito centrada nas pessoas, como é que elas vivem, como é que elas sentem, como é que elas pensam, como é que elas atuam. Ela busca interpretar o contexto da realidade de uma vida cotidiana. Fazer, por exemplo, uma pesquisa qualitativa sobre a violência doméstica, nós temos que interpretar um contexto de realidade da vida cotidiana das crianças que estão sofrendo violência doméstica. Essa é a finalidade da pesquisa qualitativa. E também compreender como é que as pessoas interpretam a realidade. É importante conhecer que a realidade não é somente uma. Pode ser que eu, pesquisador, ou eu, professor, eu interprete uma realidade e incluso eu possa dizer isso é ruim ou isso está bom. Mas como a outra pessoa percebe a sua realidade, não tem que ser a mesma maneira como eu percebo a realidade. E justamente a pesquisa qualitativa apresenta essas diferenças de percepção da realidade. Essa é uma das suas finalidades. Nesse contexto, quais são os tipos de pesquisa que nós podemos fazer na modalidade, na abordagem qualitativa? O primeiro tipo de pesquisa, ele é falado a etnografia. O método etnográfico da pesquisa qualitativa está baseado no trabalho antropológico. Ele estuda casos que sejam específicos. E o objetivo desse tipo de pesquisa é descobrir a realidade, a compreensão de uma comunidade que tem um contexto cultural que é muito particular. Quando nós vamos fazer uma etnografia, nós estamos falando de
analisar um contexto cultural que seja particular. Quando nós fazemos uma etnografia, os nossos instrumentos de coleta de dados são principalmente a observação, tanto direta como participante, as entrevistas e o que nós vamos falar, a libreta de campo. Que a libreta de campo, como um instrumento de coleta de dados, é um anotador onde eu posso ir anotando que é o que eu estou observando quando eu faço pesquisa, que seja etnográfica. Eu tenho que olhar muito a realidade e tenho que escrever o que eu consigo olhar dessa realidade. Essa é a característica de fazer uma pesquisa que seja etnográfica. Os análises dos dados na pesquisa etnográfica é narrativa. Os resultados se apresentam escritos e analisados. E incluso pode ser possível que você possa transcrever o que as pessoas falaram para você. Essa é uma característica da pesquisa qualitativa. Você pode escrever assim mesmo como a pessoa falou para você. Tem que escrever numa letra que seja diferente ao texto. E pode ser a transcrição direta. Quando estamos fazendo etnografia, essa é uma análise de dados que é feito com muita frequência. E para ter uma ideia, um exemplo de pesquisa qualitativa com o tipo de pesquisa etnográfica ou etnografia pode ser o estudo das práticas culturais de um povo indígena e sua influência na educação de crianças. Como vocês estão olhando, quando nós falamos de um povo indígena, nós estamos falando de uma comunidade e um contexto cultural que é muito particular. Quando nós vamos trabalhar com contextos que são muito particulares, que poderiam ser os povos indígenas, poderiam ser comunidades que têm uma identidade cultural que é diferente a tudo o que nós conhecemos, estamos fazendo uma pesquisa etnográfica. Nós podemos fazer uma pesquisa etnográfica em educação? Sim, nós podemos fazer. Um dos seus colegas, que vai apresentar esse seu mestrado no mês de julho de 2021, ele está fazendo uma proposta etnográfica de como um povo indígena da Amazônia educa as crianças no uso das plantas medicinais como medicina natural. E essa é uma pesquisa de caráter etnográfico. Então, esse é um dos primeiros tipos de pesquisa que podem ser realizados numa abordagem qualitativa. Ficou claro o primeiro tipo de pesquisa? Sim. Diga. O segundo tipo de pesquisa que pode ser feito numa abordagem qualitativa, ele é chamado de teoria fundamentada ou teoria baseada. Teoria seria no português. Esse tipo de pesquisa faz uma geração de teoria depois de fazer uma coleta de dados de maneira empírica. É um tipo de pesquisa que muitos pesquisadores, muitos teóricos, incluso falam que é o oposto do método científico. Por quê? Porque a pesquisa não inicia com o planteamento da hipótese, que é o início clássico das pesquisas, sino inicia com a coleta dos dados. E depois de ter os dados, ela apresenta um análise e depois faz
uma teoria ou uma hipótese dos dados coletados. É um método inverso ao método científico. Esse tipo de pesquisa utiliza muito a observação, as entrevistas, mas mais que a observação e a entrevista, ela utiliza as tabelas comparativas de dados. Quando nós fazemos uma teoria baseada, nós temos muitos dados, nós fazemos tabelas explicativas com os dados e depois de analisar os dados, nós fazemos uma teoria desses dados que nós coletamos. Muitas dessas pesquisas são ou duram 6 anos de duração, não é uma pesquisa de 1 ano ou 6 meses, é uma pesquisa que poderia ser de 5 anos, 10 anos, quando nós fazemos esse tipo de pesquisa. Os análises dos dados também são narrativos, são escritos os principais resultados. E um exemplo de uma teoria baseada em um tipo de pesquisa poderia ser o estudo das normas de conduta praticadas pela uma comunidade ante uma situação controversial e desenvolvimento de uma teoria social de conduta ante essa situação. Então, como explicar de maneira prática? Eu estou ela está vivendo uma situação controversial, eu pus aqui o jeito da pandemia, e você, como pesquisador, está olhando, está escrevendo o que a comunidade está fazendo ante essa situação controversial. A comunidade fica mais unida, a comunidade tem mais peleas, qual é o comportamento? E depois de fazer várias observações, eu vou escrever uma teoria social de comportamento, de uma teoria social da conduta dessa comunidade ante essa situação que foi controvertida. Eu não sei se expliquei ou se explicar como ou qual é o caráter desse tipo de pesquisa que é a teoria baseada. E alguém pode perguntar se tem alguma dúvida. A característica da teoria baseada é olhar primeiro, escrever depois. É a principal característica da teoria baseada. O prof, consegue repetir agora o que tu falou por último? Sim, que uma das características da teoria baseada é olhar, observar primeiro e escrever depois. Primeiro eu tenho os dados e depois que eu tenho os dados eu vou escrever uma teoria de por que as pessoas se comportam de uma maneira. A teoria baseada é um tipo de pesquisa que é muito utilizada na psicologia. Muitas das explicações da conduta das pessoas estão feitas em teorias baseadas na psicologia. Não é um tipo de pesquisa muito utilizado na educação, mas se alguém quiser fazer, pode fazer também uma teoria baseada como um tipo de pesquisa. Outro tipo de pesquisa, que é uma pesquisa gostosa, muito interessante de fazer, na abordagem qualitativa, é a pesquisa que é chamada de fenomenologia. Fenomenologia é fazer uma pesquisa em donde é estudado a percepção de um sucesso, de uma experiência de vida, desde a opinião, a percepção
de um sujeito. O que faz a fenomenologia é perguntar às pessoas que viveram uma experiência como é que ela tem o sentimento, tem a percepção sobre esse processo. Como nós fazemos uma fenomenologia com observação direta e, sobretudo, com entrevistas. A entrevista é o instrumento clave para fazer uma pesquisa que seja fenomenológica. A pesquisa é fundamental nesse tipo de pesquisa. Os dados também são apresentados de maneira narrativa, de maneira escrita. Nós não podemos fazer comparações entre uma pessoa e outra, porque não é ético. Cada experiência de uma pessoa tem que ser apresentada de maneira independente uma de outra. E um exemplo de um estudo da fenomenologia poderia ser o estudo da experiência de mulheres que vivenciaram o processo de aborto e como elas perceberam o processo e as consequências dessa situação. A fenomenologia estuda muitos processos que são controversiais. Vocês vão encontrar estudos fenomenológicos de pessoas que foram agredidas, de pessoas que foram sujeitas de bullying, de pessoas que foram, nós falamos sequestro, como vocês podem falar sequestro? É a mesma palavra? Sim. Nessas pessoas que vivenciaram experiências muito dramáticas, muito fortes, a fenomenologia utiliza muito. E agora, com os problemas na escola, a fenomenologia está sendo muito utilizada para pesquisar bullying, para pesquisar acoso, para pesquisar problemas vinculados com a discriminação nas escolas, vinculado com a orientação sexual e também discriminação escolar relacionada com outros aspectos. Nesse contexto é muito utilizada a fenomenologia. Keina, você vai falar comigo. Eu acho que a Keina pediu a palavra. Não? Tá bom. Até aqui, estamos claros? Ficou claro a fenomenologia? Alguma dúvida? Ok. Siguiente tipo de pesquisa que nós podemos fazer no abordagem qualitativa é o método biográfico, ou a história da vida. Quando nós vamos fazer esse tipo de pesquisa, nós vamos utilizar documentos, observações da vida de uma pessoa e aspectos que têm que ser destacados de uma pessoa. Nós vamos fazer método biográfico, história de vida, normalmente de pessoas que impactaram na realidade, de pessoas que dieron enseñanzas, estudios muito importantes para a humanidade. Nós podemos coletar dados deles. Se a pessoa ainda está viva, nós podemos coletar dados da observação, das entrevistas, mas se a pessoa já é uma pessoa morta, nós podemos fazer uma história de vida com autobiografia, com relatos de viagem, com documentos escritos pela pessoa. Os análises de dados é normalmente narrativos também,
E um exemplo de um método biográfico pode ser o estudo do ensino do Paulo Freire desde a experiência da sua vida. Você já tem vários estudos biográficos do aporte do Paulo Freire à educação no Brasil, que foram feitas como uma pesquisa de história de vida, uma abordagem qualitativa. Paulo Freire é uma pessoa muito conhecida no Brasil, mas alguns de vocês podem conhecer um educador, um mestre, um doutor, uma pessoa, e também não necessita ser precisamente uma pessoa que seja muito importante. Pode ser uma pessoa que seja muito sábia, pode ser uma pessoa que incluso não seja uma estudiosa, mas que possa dar muito aporte, e você pode coletar as ensinanças, os ensinos dessa pessoa numa pesquisa. E é uma pesquisa de tipo qualitativo, muito interessante para ser feita. Outro tipo de pesquisa que nós podemos fazer, que é o principal tipo de pesquisa, o mais comum tipo de pesquisa na abordagem qualitativa, que são os estudos de caso. Nós falamos de um estudo de caso que é diferente do estudo de caso da etnografia, porque o estudo de caso analisa uma situação particular, mas não tem que ser de uma comunidade particular. Então, se você deseja fazer um caso particular, mas de uma comunidade que nós podemos falar ela de que ela é uma comunidade normal não é o termo correto, mas a comunidade ou a sociedade mais comum do lugar, então nós estamos fazendo um estudo de caso. Porque também o estudo de caso é um dos tipos de pesquisa mais comum, porque muitas vezes nós fazemos uma abordagem que é uma parte quantitativa. E a parte qualitativa desses enfoques que são mistos, principalmente é um enfoque do estudo de caso, que é analisar uma realidade que seja específica. Você pode observar um programa, um processo, ou pode observar uma instituição como estudo de caso. O principal resultado tem que ser a descrição intensiva, profunda dessa realidade. Para coletar os dados no estudo de caso, você pode utilizar observação direta, observação participante, você pode utilizar entrevista e você pode utilizar tabelas comparativas, tanto de fatos como de dados. Você pode comparar o que você olha e também os dados que você pode extrair de documentos. Os resultados são apresentados também de maneira narrativa, escrita. E um exemplo de um estudo de caso poderia ser o estudo da percepção dos estudantes e docentes sobre o fenômeno de bullying numa escola particular. Pode ser na escola tal, mas tem que ser específico o estudo de caso que você vai propor esse tipo de pesquisa. E não tem que ser uma comunidade particular. O fenômeno tem que ser particular. Você pode fazer estudo de caso de invasão escolar, pode ser um estudo de caso de rendimento acadêmico, pode ser um estudo de caso de uso lúdico no processo de ensino-aprendizagem. O que hace que seja um estudo de caso é que você vai selecionar um grupo que seja particular. Poderia ser uma turma, poderia ser uma escola. Esse é o estudo de caso. E agora eu vou falar dos
tipo de estudo que é o análise de conteúdo ou análise do discurso. Aqui eu vou fazer primeiro uma aclaração. O análise de conteúdo não é revisão bibliográfica. Um erro que acontece em ocasiões é que algumas pessoas confundem a revisão bibliográfica com o tipo de pesquisa qualitativa que é o análise de conteúdo. Não é o mesmo. Eu vou explicar agora por quê. O análise de conteúdo, o análise do discurso, é um tipo de pesquisa qualitativa onde o pesquisador analisa de maneira sistemática o conteúdo de uma publicação escrita, de um escrito, quando é análise do conteúdo, ou pode ser também de uma análise ou de uma comunicação oral. Eu posso fazer análise de discurso, de todos os discursos que apresente o presidente da República, o que apresente o governador do meu estado. Eu posso fazer isso. Isso é um tipo de pesquisa que é qualitativa. O principal instrumento para coletar dados no análise de conteúdo são as tabelas comparativas. Essa é a principal diferença entre o análise de conteúdo e a revisão bibliográfica. Quando você faz uma revisão bibliográfica para fazer um marco teórico de uma pesquisa, você vai identificar os conceitos, as características do tema e vai escrever isso com quem é o autor de referência. Mas quando você está fazendo análise de conteúdo, você vai ter umas tabelas, você tem que fazer umas tabelas comparativas de que o que você vai comparar entre poderiam ser bibliografias, livros, materiais, poderia ser projetos pedagógicos, poderia ser discursos de uma pessoa. Mas tem que fazer tabela. Eu vou mostrar um exemplo de tabela para você também. A apresentação dos dados é narrativa, com uso dessa tabela. E um exemplo de uma análise de conteúdo poderia ser o estudo comparativo das metodologias de ensino-aprendizagem nos projetos pedagógicos da educação ambiental das escolas do município. Quando eu vou comparar quais são as metodologias que são escritas nos projetos pedagógicos da disciplina de educação ambiental. Quando eu faço uma pesquisa de análise de conteúdo, eu somente vou revisar dados secundários, dados escritos. Eu não vou falar com as pessoas. Essa é uma característica do análise de conteúdo. O análise de conteúdo é revisar o que já está escrito. Eu não sei se ficou claro o que é o tipo de pesquisa de análise de conteúdo. Para mim é muito importante que, claro. Professora, Sim. você poderia repetir essa última frase que você falou aí, por favor? Pode repetir, Tenilda? Você poderia repetir essa última frase que a senhora falou? Sim. Que quando nós estamos fazendo uma análise de conteúdo, nós vamos trabalhar com documentos que já estão escritos. Não vamos falar com as pessoas. Essa é a característica do análise de conteúdo. Trabalha com documentos escritos. E é importante que isso fique claro. Porque vocês podem
misturar, podem combinar, fazer um estudo de caso e um análise de conteúdo. Com o estudo de caso, você vai fazer uma entrevista e com um análise de conteúdo, você vai analisar os documentos escritos. Vocês podem combinar, mas tem que ficar claro que o análise do conteúdo, você somente vai trabalhar com documentos. Isso tem que ficar claro. Os documentos podem ser livros, podem ser projetos pedagógicos, podem ser discursos, mas tem que estar escrito. Não pode ser algo que as pessoas falam para você. Tem que ser documentos escritos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de lo que é uma tabela comparativa. Essa é uma tabela comparativa de análise de conteúdo. Como vocês podem olhar, é diferente a apresentação de uma revisão bibliográfica. Numa tabela comparativa, você tem qual é a categoria de análise, que é o que você está pesquisando. Neste caso, é estratégia didática de leitura e escritura. Você tem quais são os aspectos que você vai comparar de diferentes referências bibliográficas, nesse caso de diferentes livros. Essa é uma tabela que aqui está completa, está em espanhol, mas somente quero mostrar parte da tabela. Você coloca aqui o que você vai pesquisar de cada um dos materiais. Primeiro, o nome. Se você deseja, pode colocar um código, depois qual é a referência do livro que você analisa e que é o que você vai pesquisar das estratégias. Nesse livro, o nome da estratégia, o conceito da estratégia, a finalidade da estratégia, a vantagem, a metodologia e a avaliação. E assim você vai comparar diferentes livros. Você pode ter 10 livros comparados, 15 livros comparados. Já isso vai ficar de acordo à decisão de cada um dos pesquisadores, mas tem que comparar numa tabela. Esse é o instrumento que é utilizado quando nós estamos fazendo uma análise de conteúdo. Essa é a tabela comparativa que nós usamos bastante nesse tipo de pesquisa. Cada um vai fazer sua tabela e vai decidir que é o que deseja comparar das suas variáveis. Ficou claro a ideia? Depois, nós temos um tipo de pesquisa que é entre qualitativa e também tem um pouco da sociocrítica, que nós falamos antes. Mas a maioria dos pesquisadores colocam esse tipo de pesquisa como uma abordagem qualitativa, que é a investigação-ação participativa. Quando nós fazemos esse tipo de pesquisa, nós analisamos uma realidade e interatuamos com a realidade de uma comunidade que tem seu próprio desenvolvimento histórico e cultural. As características da pesquisação participativa é que você tem que fazer uma ação. A ação pode ser introduzir uma nova metodologia, usar uma tecnologia na aula, mas você tem que fazer a ação e depois você vai coletar os dados que respondem à ação que você fez anteriormente. Que é diferente dos demais tipos de pesquisa, onde você somente vai coletar dados que já estão. Na pesquisa ação participativa, você tem que promover os dados com uma ação que você vai fazer, com
vai coletar os dados com observação, também com entrevistas, com tabelas. Os dados você vai apresentar de maneira narrativa. E para dar um exemplo de uma pesquisação participativa, poderia ser a influência dos estilos de aprendizagem no rendimento acadêmico do estudante. Como essa é uma pesquisação participativa, porque o professor vai identificar os estilos de aprendizagem dos seus alunos, vai fazer técnicas, metodologias pedagógicas de ensino-aprendizagem de acordo com os estilos dos seus estudantes, e depois ele vai medir o rendimento acadêmico dos seus estudantes. Essa é a característica da pesquisação participativa. Se algum de vocês deseja, eu vou usar as ideias de pesquisa de aulas remotas. Se você deseja conhecer o impacto das aulas remotas, poderia ser uma pesquisação participativa. Se você desenha sua aula remota, sua aula no Classroom, sua aula no Moodle, na plataforma que você utiliza no espaço virtual, você desenha a sua aula, dá aula com seus alunos e depois mide o rendimento dos seus alunos com a aula que você desenhou. Essa poderia ser uma pesquisa-ação participativa, onde você influencia e você gera seus dados com sua intervenção. E isso são tipos de pesquisa que você pode realizar na abordagem qualitativa. Você pode misturar tipos de pesquisa, pode misturar tipos de pesquisa qualitativa e também pode misturar tipos de pesquisa quantitativa com qualitativa. Mas agora nós estamos conhecendo a profundidade os tipos de pesquisa na abordagem qualitativa, para que depois você possa tomar a decisão de qual é o tipo de pesquisa que você deseja fazer. Alguma dúvida que você deseja falar? Uma pergunta? Professora, a senhora falou... Opa, está me ouvindo? A senhora falou sobre a pesquisa bibliográfica. Ela entra nesse grupo aí também? A pesquisa bibliográfica pode ser uma análise de conteúdo, Laerte. Pode ser. Ok. A diferença, então, seria que não... Uma das diferenças seria que não seria usado nenhum tipo de tabela comparativo e tal. Não é isso? Sim. Se você escreve que você vai fazer uma análise de conteúdo, tem que fazer tabela. Sim ou sim. Obrigado. Alguma outra? De nada, Laerte. Alguma outra dúvida? Professora, Desculpa. professora, Quem está falando? Sim, Michele. professora, é assim, o que eu pude observar é que elas são muito, esse tipo de pesquisas são muito parecidas umas com as outras. E a gente, assim, que não tem
essa prática, né, de fazer esse tipo de pesquisa, deixa a gente assim, um pouco confuso, né? O que a gente poderia fazer assim, para salientar, para melhorar, para a gente aprender assim, com mais facilidade? Só a prática mesmo, isso aí? É só a prática, Michele. Eu acho que é a prática mesmo, porque tem tipo de pesquisas aí, professora, que elas se interligam demais, entendeu? E algum detalhe é que diferencia uma da outra. Né? Então, tem que ficar, até para a gente fazer um trabalho, se caso a gente for fazer agora, a gente tem que dar uma olhada ali, reler novamente esse conteúdo para poder não fazer uma coisa errada, entendeu? Sim. Complicado. Agora, de nada. Welma, você ia falar comigo? Sim, bom dia, professora. Então, não era nem a respeito desse conteúdo, é que hoje de manhã eu olhei nas nossas tarefinhas e tem lá para a gente fazer uma análise, não? Tipo uma entrevista com o nosso colega, analisando eles, valendo ponto, se é assíduo ou não, nós vamos fazer aquele negócio? Avaliar. Nos avaliar e avaliar o colega. Vamos ter que fazer aquilo? Qual é, Welma? Pode repetir? Tem uma atividade que estava lá no Tarefas Pendentes para hoje de manhã, que nós temos que fazer uma avaliação com o colega e com nós mesmos. É o fórum. Você está falando do fórum, não? Vai ser um fórum, porque parece que tinha pontuação. É um fórum que você tem. Tá. Que tem que fazer para dar umas ideias de que o que você pode ou deseja pesquisar na abordagem qualitativa. Você pode completar durante o curso, durante todo o curso, até o dia domingo. É fórum, né? Aquele fórum? Tá certo. De nada. Agora, Obrigada. Eu vou dizer algo com o que a Michele estava dizendo. Os tipos de pesquisa, ou tem uma ideia bem clara dos tipos de pesquisa que eu vou fazer como pesquisador, é somente prática. Muitas vezes eu vou cometer erros. Eu cometi muitos erros quando eu decidi os tipos de pesquisa, até que eu fui conhecendo diferentes tipos de pesquisa. Isso é totalmente normal e um processo de crescimento. É por isso que hoje, amanhã, você tem uma primeira tarefa, uma tarefa individual, uma tarefa de análise, onde você vai reler o que nós falamos hoje sobre os tipos de pesquisa, também pode olhar as apresentações e tem que fazer um resumo das principais tipos de pesquisa qualitativa. Para que o resumo? É para você. É para que você tenha uma ideia e que você possa, quando tem uma dúvida, olhar seu resumo e identificar qual é a pesquisa que você está fazendo. Como ontem, uma colega disse para mim que o tempo da manhã de hoje, de 9h30 a 12h, o tempo poderia ser pouco, você pode encostar a tarefa até a noite. No Classroom tem como hora de entrega da tarefa às 12 da manhã, mas se você não conseguir finalizar sua tarefa de resumo, que não tem que ser larga, não tem que ser longe, tem que ser 2 folhas, mas você pode postar até a noite sua tarefa. Não fique ansioso ou angustiado se não conseguir postar antes das 11 da manhã. Você vai ter mais tempo. A ideia da tarefa é que você leia e compreenda de novo os tipos de pesquisa qualitativa que nós estivemos falando agora. Tá bom? Professora, bom dia. Bom dia. Bom dia. No início, a senhora estava mostrando... Bom dia. A senhora estava mostrando
os nossos trabalhos de grupo que foram feitos e a equipe que eu estou participando, né, trabalhou uma abordagem sobre violência, o impacto da violência doméstica, né, na aprendizagem dos alunos da educação infantil. Esse tema, ele se enquadraria em qual teoria? Só para eu ter uma ideia. Qual tipo de pesquisa? Sim. Vai ser sesgado porque vai ser a minha ideia. Eu faria essa pesquisa como um estudo de caso e uma fenomenologia. Eu pessoalmente faria isso. Mas você pode decidir o que deseja fazer. Tá bom, obrigado. Professora. Alô, Michele. Oi, professora. Novamente, uma pergunta aqui. Essa atividade que foi proposta agora, eu posso postar ela até à noite, até que horas, mais ou menos? Não tem hora, Michele. Você pode postar quando você termine. Você tem que ficar tranquila. Você pode postar às 11 da noite também, se você termina a essa hora. Eu não tenho problema com isso, Michele. Certo. E deixa eu lhe fazer outra pergunta. Eu posso bater a foto dela? Sim, pode. Posso, né? Porque me ajuda bastante, porque eu não sou muito boa em computador, não. Pois então, vou bater a foto, viu? Pode. Tá bom. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Valdissa. Bom dia, povo lindo. Bom dia. Todo mundo lindo, olhando as fotos. Ô, turma linda. Bom dia. É assim que nós, lá no Cariri, falamos, povo lindo. Assim, Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem. Tudo bem. E aqui também está ótimo. Eu estou passeando em São Paulo, estou em Louveira, uma cidade linda. Gente, para a professora, qual é a tarefa? Ela está proposta já? A tarefa da manhã? Eu não consegui visualizar. A tarefa da manhã, você Sim. tem na unidade 2. Unidade. Você tem. Seu nome é tarefa 3. Unidade 2, tarefa 3. Você tem unidade 2. Tarefa 3. Unidade 5, tarefa 3, tipos de pesquisa qualitativa. É isso, né, professor? Vou desligar para ouvir. Eu vou desligar para ouvir direito, porque o meu microfone está atrapalhando o seu. Vou desligar agora. Unidade 2. Atividade 3. Atividade 5. 5. Tipos de pesquisas. Atividade 5 tipos de pesquisa, é isso? Pronto, pois muito obrigada. De nada. Então, agora o trabalho vai ser individual, durante a manhã. Professora? Nós vamos ter uma aula aqui, Professora? como ontem, Francisco. Sim, Cláudio. Professora, Cláudio. Aquela referência bibliográfica que está escrito lá, Arandas 2020, é a senhora, né? E Monge 2011. São as duas referências para fazer esse resumo, correto? Para fazer o resumo, sim. Sim. É isso, Cláudio. Era esse resumo que a senhora se referia para entregar até a noite, não é isso? É isso. Ok, grato. De nada. Porque à tarde nós vamos ter de novo aula sincrônica para falar da população, da amostragem, e vamos a continuar o nosso trabalho colaborativo. Então, vai ser diferente a modalidade de trabalho durante a tarde. A ideia da manhã é que vocês trabalhem de maneira analítica, façam seu resumo, e depois nós nos encontramos de novo à tarde.
À tarde, que horas, professora? À tarde, às 13h30. Ótimo. Já pode sair, então, dessa aula, professora? Agora nós já finalizamos a nossa aula da manhã. E mãos à obra na tarefa. Professora. Agora essa é a tarefa. Fila se não for incômodo, eu queria pedir para a senhora fazer o caminho aí para a gente encontrar essa referência bibliográfica onde a gente